Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. E antes da gente começar, eu quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, manda pro seu amigo. Manda pro inimigo, porque ele também precisa ver aí, vai que a gente salva a alma dele aí. E galera, e hoje a gente tá com um convidado de um patrocinador nosso. E como o patrocinador veio junto, quem vai apresentar o convidado é ele, o Pipo. Pode passar a palavra pro Pipo aí. Tá bom, vamos lá então. O Pipo hoje virou entrevistador do canal. É a grande missão. A entrevistar eu não vou, mas eu vou apresentar com grande prazer. Meu amigo e meu primeiro pastor, Gustavo Seijas. E é isso, ó, tá aqui com a gente. É um prazer, muito meu amigo hoje, amigão do peito mesmo. Um cara que carregou, me ajudou demais na minha conversão, na estrutura minha como um cristão hoje. Então, Que aqui, missão, ó. hein, Gustavão? Caramba! Caraca, porque por isso você tá assim meio aborrecido hoje, não? Acho que eu peguei bastante, né, cara? Mas o Pipo é uma pessoa que, antes de tudo, se tornou um grande amigo, É verdade. parceiro, né? A Parceiro. gente fica 2 anos, 1 ano sem se ver, quando se vê parece que estava junto Não, ontem. mas junto sempre, É né? uma alegria e não deu trabalho, não. Não, Coração aprendiz, deu foi top, trabalho. foi top. Corria junto. E sabe o que é legal, Gustavo? Que esse ano nosso do canal, né? A gente não montou o calendário. O ano passado a gente iniciou. No passado eu tinha agenda de 3 meses para quem ia vir gravar. E esse ano o Espírito Santo falou, não tem agenda, eu ponho quem eu quero. E a gente está obedecendo até então. Eu mandei mensagem para ele na terça-feira. Por que aconteceu esse convite assim? Eu mandei mensagem para ele. Do Neida. Pipo, tal. Aí eu falei, Pipo, cara, me ajuda. Precisando colocar um convidado lá semana, tal. Ele falou, cara, eu ia falar isso pra você. Então é bem assim que anda acontecendo, sabe? É uns convites em cima da hora mesmo. Aí vai falar, já tá pensando em comentar. Então hoje quem manda no canal é o Espírito Santo. A gente tem de praxe sempre perguntar o quê? Se você veio já de família de cristão ou se você converteu. Aí daí pra frente é o Espírito Santo que vai tocar o que vai acontecer aqui hoje, né, cara? Do Pipo foi assim também. E certeza que você tem alguma coisa aí que Deus vai te propor para passar pra gente de experiência e que com certeza vai atingir alguém lá do outro lado lá. Amém. Então seja bem-vindo, cara. E o legal é que você chegou, que eu te conheço. Bastante Isso que é o mais legal. até, né, cara? Tivemos, acho que uns 2 anos aí de convivência. Você Lá participou numa parte minha da consultoria, né? Sim. Uma outra empresa que eu tive. Me ajudou bastante lá. Falei pro Pipo, né, de mudar de sala. Você que foi o cara que coordenou, sempre disposto em ajudar. Tô lá né? até hoje. Tá lá, tá administrando lá até hoje? Esse é bom, hein, Cris? Famosa aguinha. Famosa aguinha. E hoje o tempo tá meio seco, cara. Um pouquinho que fala a boca tá secando, né? Tá. Que missão, Gustavo. Ô Pipo, coloquei você pra apresentar o bagulho. Você precisa esperar essa, né? Você esperava essa hoje, né? Imagina. Então seja bem-vindo, Gustavão. Obrigado. E vamos iniciar nessa linha aí. Como é que foi essa parte do cristianismo? Foi de família mesmo? Não, eu tenho, na verdade, falando em religião, eu sempre tive fé em Deus total, mas uma conversão mesmo para a igreja evangélica, para ter uma busca maior, aceitar melhor, entender, foi com 32 anos de idade, quando eu fui para uma igreja evangélica e eu comecei a abrir o meu coração mesmo para aprender. Você veio da católica? Veio da igreja católica? e eu tinha o costume de ir na missa todo domingo, e normal. O básico do católico. Tinha um né? básico que me ajudou bastante também. Sim. Me ajudou bastante no... É uma iniciação, vamos dizer assim, né? Exato, Né? para muita coisa que outras pessoas às vezes
foram para outros lados. Eu não fui baseado na Igreja Católica, no ensinamento, querendo doutrina querendo deles, andar ali com Deus, né? Sim, Da forma com que eu me abria para aprender, né? sim. Então, a Igreja Católica me ajudou me deu uma base para não me perder. Foi o que te segurou. Porque é um mundo convidativo. Então, Sim. quando você não tem Deus, você não tem nada de Deus, você acaba. Pendendo pro outro lado, né? Não tem como. Não dá nem para julgar, porque as pessoas É vão. automático, Você né? não tem Deus, você aceita qualquer coisa, né? E é legal. Preencher ali o vazio. E é legal, você tem uma necessidade. Então você tem que buscar em alguma coisa, em algo. A Igreja Católica me segurou bastante. Travou ali bastante. É a doutrina, né? Porque você sabia, tinha o conhecimento do que era a palavra, né? Tinha um temor. Tinha um temor, isso aí. A palavra certa, tinha um temor. Depois na igreja evangélica eu me encontrei mais, aí eu me aprofundei, aí dependia de mim mesmo. Buscar mais, e eu gostava, eu fui me apaixonando mais. E como é que você foi para a igreja cristã? Qual que foi essa hora que Cara, mudou? meu irmão mais Mudou a novo, chave. meu irmão mais novo já estava na igreja na época, chamava Evangelho Pleno. Tem um irmão mais velho também que já estava. E eu passei um momento difícil da minha vida, que foi quando eu perdi meu pai. E aí 3 meses depois, um relacionamento que eu tinha também acabou. E Nossa, quando eu juntou vi, eu tudo. não tinha um chão. Cara, eu tinha que correr para algum lado. E aí, um dia meu irmão estava saindo com... Eu cheguei até meio a ficar... Não digo depressão, porque acho que foi um... Mas fiquei muito triste um tempo. Fiquei... Tudo que era alegria para mim passou Acabou, a não ter acabou sentido. não ter sentido, Né? né? Já acho que era um trabalhar de Deus. Sim. E aí, um dia meu irmão saindo domingo para ir para a igreja evangélica, e eu já me arrumando para ir para a igreja. Falei, hoje eu vou lá com você. E aí eu fui na igreja com ele, e primeiro culto que eu participei, aí já era bem diferente, né? Sim, da é igreja outra católica. pegada, né? Era uns louvorzão mais alto, tal, e eu gostei, eu me identifiquei. E aí eu quebrei aquele preconceito mesmo que eu tinha. Eu falo, todo mundo que não nasceu na igreja evangélica, né? Tinha ranço de crente. Tinha ranço de crente. Você tinha esse sentimento, porque eu e a Mirella também se convertemos. Então a gente passava na frente da igreja e falava, que esses crentes berrando aí, essa barulheira. Porque a igreja católica é mais daquele jeitinho, né? E hoje, hoje nós somos um deles que tá lá berrando. Com força, né, cara? Com força. E aí eu comecei a me envolver, cara. Eu fui me apaixonando, fui gostando. Aí eu ia no culto domingo de manhã, eu ia no culto domingo à noite, aí tinha o estudo da palavra na terça, eu ia. Tava também. Aí quarta já tinha o culto não sei o que, eu ia também. Eu chegava primeiro que os outros. Eu gostava. Eu ficava olhando, esperando dar horário para ir. Pra poder ir. Eu gostava. Comecei a me apaixonar pela Bíblia e ler bastante e entender, né? E buscar mais. E aí eu queria mais de mim. Eu queria... Porque aí eu me apaixonei a ponto de me preocupar com todo mundo, cara. Assim, queria evangelizar todo mundo, queria que todo mundo entendesse Sentisse o que você aquilo estava que eu estava sentindo, né? vivendo, aquele amor que eu estava vivendo. Então, mas eu precisava de uma base, eu precisava... Como é que eu ia evangelizar? Se eu eu precisava ler, eu precisava estudar. Sim. E aí eu fui aprendendo. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma bagagem boa do conhecimento, né, da Bíblia. Então hoje fica muito fácil, depois de alguns anos, vários anos na verdade, falar de qualquer assunto, espiritualizar. Acho que em tudo a gente... Tudo. Acho que a gente discerne espiritualmente. Sim. Então hoje fica fácil de eu viver, e também quando alguém precisa, eu, de alguma forma, Consegue dar um suporte bom, né? dar um suporte. Como você tem o conhecimento da Bíblia, né? Hoje, se quiser saber se alguma coisa é verdade, tem na Bíblia. Se tiver na Bíblia, é verdade. Se não é, né? Você consegue ajudar melhor ainda. A nossa pessoa, vida, né? na verdade, a gente sempre fala que a Bíblia é um manual de instrução, né? Se você quer viver correto, não tem lugar melhor para você saber o caminho para você trilhar. né? Alguém pergunta alguma coisa pra mim, às vezes eu falo assim, você quer saber a minha opinião particular? Porque eu não gostaria de estar no seu lugar. Você quer a minha opinião particular ou você quer saber a opinião de Deus, o que está lá na Bíblia? Aí eu vou falar para você, e aí você, se quiser brigar, você vai lá brigar Com a Bíblia. não é comigo. A minha opinião, talvez, no seu lugar, seria assim, assim, assim.
Mas a vontade de Deus e o que a Bíblia fala a respeito disso é isso. E aí ainda a você pessoa tem que pega uma bater a batata revelação quente dela, que o né? cara trouxe pra você Devolve ela e devolve fervendo 2 vezes mais. pra quem tem que resolver, que quem tá no BO às vezes é a pessoa. Então, você deu a batata pra ele, você deu o caminho pra ele, sem dar a oportunidade pra ele te questionar. Você não tá, você não tá julgando, você tá tentando ajudar com os parâmetros, com as ferramentas, com a visão de Deus. Então, quando você pega e fala assim, o que a Bíblia diz, é isso. É isso. Agora, se você quer ter uma revelação maior, vai ler então você a vai. Bíblia, né? Pra ter a sua revelação, né? Exatamente. Então, mas isso é maturidade, eu fui aprendendo, porque também no começo da conversão, queria que todo mundo se convertesse. O primeiro amor, né? O primeiro amor, você põe a primeira e vai. Parece carro de Fórmula 1, né? Só que você esquece que precisa ter freio, né? Você vai. E esse primeiro amor é um negócio muito louco, né? Porque às vezes você dá uma magoada nas pessoas nesse meio do caminho, né? Porque daí você não tem controle do que você está fazendo, né? A gente aqui, pra você ter uma ideia, Gustavo, quando a gente lançou o canal no primeiro amor. Só que a gente não tinha noção de onde nós tava pondo o pé. A gente foi ver esses dias, a gente tem acho que 2 anos, né? Que a gente foi pra igreja. Vai fazer 2 anos da Poema, 1 ano ter o canal, quer dizer, no primeiro ano de que a gente tinha se convertido, pintou, vamos fazer o canal, vamos. O canal ele iniciou com o propósito que a gente é muito sabe de esporte, né? Então eu comecei na Poema, eu vi lá a Dai Guerreira, que é uma puta de uma lutadora, tá com o pé no UFC e ninguém conhecia em Taubaté. Aí fui o Danilo Mariotto, jogador de futebol, já jogou em grandes times, acho que hoje tá no Botafogo, né? Acho que ele tá no Botafogo, se eu não me engano. Tá. Então ninguém conhecia. Daí eu falei, amor, a gente é dessa área, vamos fazer um podcast, trazer essa galera que é cristã e aí envolvido no meio do esporte. Aí no meio do rolê, Deus mudou tudo, aí virou um canal 100% de evangelização. Tem testemunho que você vai ver lá, você chora o Vocês estão episódio falando inteiro. agora pra mim que o Pipo trouxe aqui e não me falou. Nem avisou, né? Não, sem vergonha. Nem avisou o que era, né? Que ele falou? Se sair alguma coisa errada aqui, você cobra Deus. Tô de paraquedas, Ele perguntou total. pra mim assim, eu falei, o que você vai, o que fala lá e tal? Eu falei assim, eu não sei, cara, mas eu vou botar você no meio do furacão lá. Mas eu sei que você é um cara bem resolvido, então você vai se dar bem, né? Ele mandou assim, Obrigado ainda. Ele mandou pra mim assim, exato. Eu falei, Eu não sabia que assunto que era. Se chegar aqui e quiser falar de futebol, a gente vai falar de finanças, não sei. Mas menos isso aí não me falou não, tá? Mas... E acabou que virou esse canal aí. Então, assim, como eu comentei com você antes da gente começar a gravar, Deus tem colocado as pessoas aqui do jeito dele, da forma dele. Por isso que você foi pego aí de supetão mesmo. Foi pego no susto, né? E eu achei interessante você chegar e já te conhecer, porque, jamais que eu ligaria. Aí foi o Gustavo, né? Daí você chegou, a gente se conhece já, que é uma coisa muito legal. A gente fez uma retrospectiva semana passada, eu fui começando a olhar a galera que passou aqui, cara. Eu falei, caraca, como Deus foi bom com a gente, né, nesse ano. A quantidade de pessoas que trouxem aqui, pra gente foi uma experiência tremenda, porque a gente, assim, fortaleceu cada vez mais em Deus por cada testemunho que a gente viu. Sim. Cada coisa que a gente já ouviu aqui pensando que a vida nossa tava ruim, né? Você começa a ver muita coisa, então pra gente foi muito legal, mas a oportunidade que Deus deu de aproximar essas pessoas da gente, porque assim, você olha lá, só tem a galera top mesmo, a galera de Deus lá. O Pipo foi mais ou menos um rolê com você. Conheci o Pipo na terça-feira. O Pipo a gente já ouvia falar dele, você tem ideia? Anos. Já ouvia falar muito dele, não conhecia pessoalmente. Eu tava com um patrocinador só no canal, porque aqui o que acontece? Eu tenho eu fiz 4 cotas de patrocinador. Eu até vou falar, gente, a gente tá com 2 vagas disponíveis, ajuda o canal. Eu fiz 4 cotas que é pra custear a galera que grava. Pra você ter ideia, o preço que esses caras fazem pra gente gravar o canal, assim, é um preço, o Pipo sabe, é um preço ilusório, cara. Eu tava com um patrocinador tem um só. custo, né? Tem um custo. Tem um custo, tem o trabalho, né? Tem. E a gente eu tava sem os patrocinadores, cruzei com ele, caímos de paraquedas também. Entrei no rolê, já entrei falando uma coisa que eles estavam discutindo lá, eu já entrei soltando uma e falou, tá vendo, estamos aqui 3 horas discutindo, o cara chegou, já falou o que tinha que falar, acabou. Sentei do lado dele, começamos a desenrolar o assunto.
Aí eu comecei a explicar o canal, eu falei, meu, conta comigo, já me conta como patrocinador, e ele caiu de paraquedas, porque eu ia vir um cara no dia, na quinta-feira tava marcado, o cara cancelou, eu falei, Pipo, bora gravar comigo? Falei, demorou, vambora. Aí veio aqui, daí eu fui descobrir mais da Ele é vida facinho, dele. né? Facinho. Soltinho. Né? Mas o cristão tinha que ser assim, né? Um convite pra vir falar de Deus, o cara não tem que negar, né mesmo, cara? Pô, a não ser que seja um negócio muito bagunçado, né? Você não vai num canal de ser vergonhice e falar de Deus no canal, no meio, parecer que sua imagem lá. Mas um canal que é feito para evangelizar, que é para levar a palavra de Deus, testemunho, acho que todo cristão ser convidado, apesar de você não ter sido avisado, né, sabe? Você veio sem saber o que era. Cara, que eu sou soltinho também. Mas me fala uma coisa, daí você iniciou esse processo, né? Que eu creio que acho que todo o novo, o primeiro amor, né? Todo novo convertido fica fervoroso mesmo. Mas assim, nesse período, assim, porque daí sempre tem a primeira experiência mesmo ali com o Espírito, né? Quando que ela aconteceu no meio desse rolê todo aí? Cara, acho que eu fui pego, acho que Deus me abraçou de uma maneira assim muito rápido, porque tudo na minha vida, espiritualmente falando, aconteceu muito rápido, cara. Com acho que 1 ano, e eu me apaixonei muito rápido também, então... Acho que vai dar entrega também. Né? Da entrega, total da entrega. Cara, quando eu vi, eu tava organizando, eu recém-convertido, organizando na igreja que eu frequentava, a visita no asilo todo sábado, aí então... Você já caiu de cabeça também com o negócio. Muito, e aí eu passava no supermercado e comprava todas as bolachas do supermercado, e aí eu já tinha uma galera na igreja que abraçou a minha ideia, então quando eu vi, eu já estava envolvido exercendo com um monte de ministério, gente. Não sabia nada. E já estava, e quando eu vi, eu estava... E você não estava nem entendendo nada. Nem você estava entendendo o que você estava fazendo. Eu era um líder, assim, dentro da igreja, sem saber nada, cara. Totalmente dependente do Espírito Santo. E as coisas aconteciam. Então, assim... Aí, eu acho que aí, as pessoas que estão na frente, elas... E Deus vai mostrando para as pessoas também, né, cara? São líderes, não estão à toa. E aí, conforme você vai se doando, as pessoas também precisam que ajuda. A igreja depende de todo mundo estar ajudando. A igreja é uma junção de pessoas, né? Que estão dispostas a fazer o que a igreja precisa, né, cara? Cara, e quando eu vi, eu estava com responsabilidade com isso, com aquilo. Cara, eu fui crescendo. Cara, eu fui lançado, assim, muito rápido depois da minha conversão. A ponto de... Eu cheguei numa igreja em São José dos Campos, que era Bola de Neve. Eu era de uma igreja lá já, que era a Batista, que hoje é a igreja da cidade. E aí eu fui numa casa, cheguei lá, olhei os caras de chinelo, tatuagem, de camiseta regata, e eu falei, puxa vida, que falta de respeito, né? Eu falando, julgamento meu, que não vale nada. Não vale nada. Mas era o que eu fiz. Era a visão sua na época. Na hora, no momento. Cara, e aí eu olhando aquela turma ali, eu falei, que bando de maloqueiro. Cara, e tudo falta de respeito com Deus. E Deus tá olhando pra alguma coisa assim. Cara, e aí eu vou falar pra você. Primeiro louvor na casinha, era uma célula lá em São José. Primeiro louvor. Os galhos secos de uma árvore qualquer. Cara, ali eu vi Deus na hora. Invadir ali, não tinha nem teto, era assim. Cara, e eu falei, eu fui embora chorando. E eu nunca mais... Se envergonhou me envergonhei, com a situação. Falei, cara, eu entrei de um jeito, eu saí outra pessoa em Aí relação a isso. Ali foi um aprendizado também pro resto da minha vida. Assim, a não julgar ninguém. Quem Deus está usando, quem está adorando a Deus. Ali foi uma experiência única, porque poucas vezes eu tinha sentido tanta presença de Deus como naquele louvor, naquele lugar, no meio daquelas pessoas. Cheio de tatuagem, de regata, de chinelo voo de dedo, né, cara? Ali foi uma experiência única que eu não esqueço. E eu sei que ali também foi um trabalhar de Deus para que eu tirasse um pouco da religiosidade que talvez sem perceber eu já Você estava... já estava entrando nela. Eu já estava um religioso também, um tradicionalzão. Tá? E é muito louco isso daí, Gustavo, você falando que hoje, no mundo que a gente vive, né, e algumas igrejas ainda, infelizmente, julgam pela questão da aparência, né, e esquece
que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E o coração a gente não tem o poder de ver. Exatamente. Né? O único que tem o poder de ver o coração é Deus saber o que a pessoa realmente está sentindo. Né? O que está de fora, você se molda, você se desenha, e muitas vezes não é nem o que o seu coração mesmo é, né? Às vezes o coração está preto e você por fora, você está soltando brilho para todo lado, né? Um amigo meu me questionou, fui no supermercado com ele esses dias, do Espanha, aí ele falou, cara, que você me fala daquela parábola do trabalhador da primeira hora, e depois, 3 horas depois, Deus chamou outro, depois chamou outro, e chamou 4 horas da tarde, mais ou menos isso. Na hora de pagar eles, mas prometeu por dar primeira hora um X, o outro, e depois deu igual para todo mundo. E o da primeira hora questionou. Cara, ele veio me questionar sobre isso. Eu falei, não dá para questionar Deus, cara. Eu lembrei de Jó, né, cara? Quando Jó questiona Deus, Jó questionou Deus 16 vezes. 16 vezes Jó questionou Deus. E Deus começou a responder para Jó. E depois pode estudar isso, Deus dá 70 respostas para Jó. Onde você estava quando eu comecei a fazer a base do mundo? Onde você estava quando eu dei limite para as ondas? Cara, e aí Deus e Jó começou a ver que sabe, não tem cara, como questionar. não dá para questionar Deus. Onde você estava quando eu coloquei as estrelas, uma em cada lugar? Onde você estava? Não, quando eu fiz os fundamentos da terra. Onde você estava? Então não fica perguntando. Aí pega o cara da primeira hora e questiona. O da última hora, pô, mas o senhor está sendo... Tipo, ele quis dizer para Deus injusto, que Deus está, né, sendo injusto. Não, cara, não está sendo injusto. Deus foi injusto com ele. E com esse daqui, Deus abençoou mais. Então não dá pra gente querer entender. Não, se você trazer isso pra vida, né? Porque tem muito cristão que acaba se comparando ao outro. Por que o fulano de tal, eu também faço isso, eu também faço isso, né? Mas por que aquele cara lá tem tanta coisa a mais, é tão à frente e eu não sou, né? É o mesmo julgamento que hoje a gente tem dentro da igreja. Aí eu fui na igreja domingo e o pastor... Não só na igreja, né? E o pastor fala assim, ó... Cara, e é uma realidade. Uns vivem pela misericórdia de Deus. Tem gente que depende o tempo todo da misericórdia de Deus. E vai viver assim, e dê graças a Deus se tiver salvo. Tá bom, amém. Valeu. Amém. Outros já vivem pela graça de Deus. Já é mais... Cara, que às vezes a pessoa que é mais obediente, e muita coisa na vida da gente, depende da nossa obediência para com Deus. Entregar. Então você é mais obediente, cara, você vive na graça. O cara que fica fazendo coisa errada toda hora, ele tem que ficar se arrependendo. E aí ele depende o tempo todo da misericórdia. O outro vive da graça, cara, já é mais tranquilo. E ainda tem o que vive da plenitude, cara. Que é onde Deus derrama na vida dele. E não sou eu que vou questionar, pô, por que aquele cara ali tá assim e o outro tá assim? Não, cara, não dá pra questionar Deus. Né? E aí eu falo como Deus falou pra Jó, eu mesmo falo pra mim mesmo onde eu tava. Quando Deus começou tudo, cara. Quando ele deu limite pra onda, cara. O raio, fala assim mesmo. Você lê lá, Jó, acho que 38, ele vai falar. Você sabe aonde nasce o raio? É Deus que manda. Cara, você não sabe de onde ele vem. Não cai uma folha do céu se não for permissão dele. Então, não dá pra questionar. Como não dá pra questionar o local que a pessoa está adorando, não dá para questionar as vestes da pessoa. É lógico, tem que ter um pudor, né? Mas não dá para questionar a tatuagem. Isso aí, graças a Deus, já acabou, né? Já acabou, né? Ou tipo caiu por terra, né? Apesar que ainda não, ainda eu vejo já foi. Tem uns aí que ainda tem, né, Pio? Passou, cara. Eu tô morrendo de vontade de fazer uma, cara. Mas se eu fizer, minha mulher faz também, então eu não quero que ela faça, então eu não faço. Vamos fazer ela bem escondida. Mas mudou muita coisa. Mudou. Graças a Deus, né, cara? Não tem mais. Hoje você vê, né? Acho que nessa linha aí de raciocínio, né? De acabar com essa questão da religiosidade, né? E se preocupar realmente do que Deus se preocupa, que é a questão do coração. Eu acho que a primeira, assim, a pioneira a trazer esse tipo de religião, né? Foi Bola, né?
Acho que foi o Bola hoje, se for ver aqui pro Brasil, não foi? O Bola, na verdade, Quem você fala? De quebrar esse paradigma, negócio de tatuagem, da pessoa ter piercing, ser uma igreja mais... Não, eu ia falar, o Renascer começou. Renascer, o Bola de Neve é filho do Renascer. O pessoal que saiu da Renascer E montou o Bola. que é o Rinho e outros ali. Tinha uma segunda-feira que bombava lá esqueci o nome da rua, que era lá onde era Renascer, e Lins Vasconcelos. E depois aí os caras começaram a fazer célula entre eles, parece que abençoado. E nasceu o Bola. E o Bola nasceu, aí apagava a luz no louvor, isso não existia. Mas quando bateria, guitarra, Renascer. Tem as bandas mais antigas, você pegar da Renascer. E o Bola é filho dela, né? Entre aspas, assim, saiu. Nasceu dali, né? Então já vem com esse segmento. E hoje, normal. Você está dentro da Igreja Batista, eles apagam a luz para você ficar mais à vontade. É, que eu acho que tudo que traz o benefício... Porque hoje existe ainda muitas pessoas, né, que tem vergonha, né? Infelizmente. Tem gente que vai no culto pra ter vergonha de chorar, fica olhando pro lado pra ver se tá com vontade, porque tá com aquele nó no pescoço, mas a pessoa fica olhando pro lado, se tem alguém olhando. Incomodado, tá incomodado. É que e a luz traz essa paz. Ainda, né? Mas o abaixar da luz traz essa paz, né? Da pessoa não achar que não tem ninguém olhando ele, né? Você libera mais, né? Você se libera. Porque eu mesmo, eu demorei um pouco de tempo para me, mesmo com a luz apagada, se soltar. Um belo dia, louvorzão comendo solto, eu lembro que eu fechei o olho, comecei. Da hora que eu vi, eu tava virado pra parede do outro lado do lugar que eu tava. A hora que eu abri o olho, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Então o negócio saiu do corpo mesmo. Então quando você entra nesse nível, então não importa a luz, tá aceso, tá apagado, que tá, onde você tá, você vai embora. Eu lembro do casamento que a gente foi, tava eu e o Pipo, fizeram o casamento do TCC. Cara, não sei que louvor que tá tocando, que dá isso. Aqui, viu? Acabou o casamento. Tá todo mundo no casamento olhando pros dois, né? Bastante, com certeza, exatamente isso, cara. Vambora. Mas assim, e cara, é alegria mesmo, cara. Cara, acho que a gente tá com Deus, cara. Pô, as pessoas buscam alegria em tanta coisa. Cara, você tá na presença de Deus, você não vai se alegrar, você não vai se divertir, não vai dançar, não vai se soltar, né, cara? É alegria mesmo, espontaneidade, eu acho que seria a palavra, cara. É o que eu sempre falo, né? Se a gente pudesse transparecer, né? Conseguir fazer a pessoa sentir o que a gente sente quando está na presença de Deus, eu acho que o mundo teria muito mais cristãos, né? Porque é aquilo que você falou, existe a entrega. A gente tem o livre-arbítrio, né? Quando você se entrega, Deus está lá te esperando, né? Você precisa se entregar. Foi o que você falou, aconteceu muito rápido. Foi o nível da sua entrega. Eu viajei agora, a gente voltou de viagem. Cara, a viagem foi muito legal, fui de carro, né? Então foi para Florianópolis, bem longe. Mas a volta, cara, eu parei em Curitiba para dormir, eu saí de manhã com a minha esposa e a gente colocou um louvor lá em Curitiba, cara. A gente veio até São Paulo, dentro do carro, no louvor. Cara, tinha hora que eu tinha que... Cara, de verdade, Deus invadiu dentro do carro, assim. Cara, aí quando chegou em São Paulo, eu pensando comigo, falei, nossa, quanto tempo faz que eu não vivo isso aqui, né, cara? Quando chegou em São Paulo, minha esposa falou, nossa, nós viemos 5 horas adorando. Meu, e que gostoso. Né? E vou falar pra você, cara, e é verdade, foi o melhor da viagem. Essas 5 horas, a gente foi em lugares lindos, a gente comeu bem pra caramba, a gente curtiu, alugou a bicicleta, foi no Beto Carreiro World. Você pode cortar? aí não, aí foi cheio de gente. Para. Nunca mais. Mas, cara, esse tempo no carro, o louvor, adorando a Deus, uma sequência de louvor, cara, podia estar viajando até agora. Não tem. É uma invasão mesmo do Espírito Santo ali que, cara, você fica num. Não sei quem fechou eu de moto. Eu falei, cara, esse cara, eu tô querendo ir pro céu. Esse cara tá me atrapalhando ainda. Nós vamos junto, cara. Porque tá tão gostoso, cara. Tá tão. E é muito louco esse poder do louvor, né?
aonde o louvor ele te leva, né, cara? Mas o Gustavo falou um negócio que eu fico lembrando, né? A gente fala da igreja, ser igreja, essas coisas, né? Mas tem uma passagem que eu me lembrei agora que Jesus fala assim, acho que a samaritana pergunta pra ele assim, questiona, mas ô Jesus, aonde vai ser porque assim, ó, seis judeus brigam com a gente que o lugar certo é Jerusalém para adorar o Senhor, né? Onde eu devo adorar. A gente fala que tem que ser lá em Samaria, lá e tal. E como que vai ficar essa situação? Aí Jesus fala assim, ó, que chegará um tempo que não vai ser nem lá e nem aqui, mas vai ser em espírito e em verdade. E o louvor, né, e o momento, o que eu acredito nisso, né? Que o que importa é realmente isso. É se você tá adorando em espírito e verdade. Sim. Então, o louvor, ele traz essa realidade para você, né? Para você se entregar ali. Então, eu acho que isso é o mais importante. E aí, eu vejo até o Gustavo tava falando, né? Da questão do julgamento e de tudo mais. Mas por que muitas vezes acontece isso de julgar? É porque a gente deixa de adorar. Então, a gente sai de um lugar de Deus... E cai na carne já de novo. E cai no que você tá vendo. E na verdade, você não foi isso que Jesus deixou para nós. Ele deixou o reino lá dentro. Então, cara, qualquer lugar que a gente vá, qualquer lugar mesmo, não é só o ambiente igreja, né? Mas qualquer lugar que a gente esteja manifestando, adorando em espírito de verdade. E, cara, isso é muito louco. Porque parece que você tá... Parece não, né? Você tá num ambiente de eternidade. É onde ele falou, cara, poderia estar viajando o resto da vida agora. Você tá aqui e não tá, né? Parece que você desconecta, né? Parece que o corpo ficou está na presença, né? Você está na presença. E isso e não tem lugar, né? Porque você estava viajando. Eu teve um episódio que a gente gravou aqui, eu tava de manhã fazendo meu devocional, lendo a Bíblia, e eu gosto de pôr um louvor para ouvir. Aí você tá ali no louvor, né? Você começa a orar, daqui a pouco começa a arrepiar do pé pra cabeça, aí você olha, os braços já começam a arder, aí você vê, caraca, velho, dentro de casa, sozinho, né? Então é muito louco essa sensação, né, cara? É muito gostoso. É esse tipo de sensação, se a pessoa sente que ela não consegue mais retroagir, né, cara? Né? Que é estar na presença de Deus. Por isso que a gente tem que respeitar também as pessoas que não estão, que não vivem hoje. Eu lembro que um dia eu maltratei meu irmão, esse mais novo, e ele orava por mim, cara. Eu maltratei ele. Eu era das baladas, e eu tô saindo com o carro, e aí tava um pessoalzinho dele. Antes desses 30 e poucos anos, era da bagunça. Eu tô saindo assim, ele tava. Você não conheceu o Pipo nessa época, não? Não, eu conhecia. Eu finjo que não conhecia. Tinha um Astra. Um Astrinha Red. Conhecia. Não nada. Aí eu lembro que um dia eu tava saindo assim pra balada, cara. E meu irmão tava com a turma da igreja dele ali. E eu saí, olhei, ele, meu irmão mais novo, com os amigos. Aí ele falou assim, eu vi, olhei e falei assim, quem que tá com quem aí? Quem é? Quando é brincadeira da galera do mundo. Não, mas quem que pega quem? Falei pra ele, porque a gente que também tinha um preconceito, né, cara, com o pessoal da igreja. Cara, eu saí e fui embora. E ele ficou ali com os amigos dele. Depois que eu me converti, cara, um desses amigos tava em casa. E a gente conversando. E falou assim, cara, lembra aquele dia que você saiu lá, que você distratou a gente? O cara puxou a conversa. Você lembra aquele dia? Você virou a esquina com o carro. Meu irmão falou pra todo mundo. Hoje, ele tá fazendo isso. Amanhã ele vai estar junto com a gente. Meu irmão sabia da oração dele. Então, sabia, cara, onde ele estava intercedendo, né? Então, quando a gente às vezes vai julgar alguém, cara, daqui um ano esse cara pode estar convertido. Pode estar numa posição, numa pegada, numa pegada com Deus, às vezes até melhor que a gente. Tem um encontro até mais forte, até melhor. Então, é difícil julgar. Quando a gente vê uma pessoa que não tem Deus, cara, a gente tem que... E aí, cara, o mínimo que a gente pode fazer é exercer a misericórdia. Né? O Pipo fala muito isso, né? O Pipo responder com amor, né? É o que Jesus fazia, né? Porque
Pode ser que daqui a 20 anos, essa pessoa vai estar convertida. Cara, ele vai morar com a gente do céu. Sabe? E se ele está vivendo hoje, de verdade, a pessoa que vive sem Deus hoje, ela paga um preço, cara. Sim. Ela paga um preço. Eu conversei com um cara, uma pessoa de poder, uma pessoa graduada, estudada, muito inteligente. Dia 3 horas da manhã, cara, na casa de um amigo, ele falou pra mim, ele hoje não fala mais ateu, fala agnóstico. Né? Ah, agora mudou? É, agnóstico. É novo pra mim. É, agnóstico, não acredita em nada. Agnóstico, mano? Ele não acredita em Deus e não acredita em ninguém. Não é mais ateu, é agnóstico. Eles usam essa palavra hoje. Ele falou pra mim assim, sim, numa naturalidade. Eu tenho inveja da sua fé. Porque eu vejo você falou isso pra mim. Você, numa situação delicada, você tem aonde recorrer, que é o Deus que você acredita. Eu não tenho ninguém. Eu não sei pra onde ir. Cara, Nossa, que louco, né? O cara teve esse discernimento. Um delegado. Posicionado. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra quem recorrer. Você tem Deus. E é verdade, a nossa vida é mais fácil, porque quando Tem onde dobrar tem o alguma joelho, coisa, né? pode cair a casa, cara. Se você vai lá, dobra o joelho, você ora. E se não melhorar nada na hora, o seu coração já melhorou. Não, você sente uma paz tremenda já. Você sabe que vai dar certo. Isso é verdade. Você sabe louco, que né, vai cara? dar Isso aí, né, certo. cara? Agora, quem não tem Deus, cara, ele tá sozinho, velho. E você ainda vai chegar lá e vai dar uma martelada? Não, cara, você tem que ter amor mesmo. Putz, eu tenho amor por todo mundo. Então dobra, principalmente por quem não tem Deus. Cara, pesado isso daí, velho. E a pessoa Parar precisa, pra cara. pensar, né, cara? Que é meu pastor, né, cara? E aí eu vou falar um negócio pra você. Cara, se quer ganhar alguém pra Jesus, ganha primeiro um amigo. Cara, se você tiver a pessoa como seu amigo, ela vai querer o que você tem. Porque a gente fala, né, que a amizade, né, a pessoa quando vira seu amigo próximo, ela começa a espelhar, né? Ainda mais vendo a atitude, né? Eu falo que eu, assim, dentro desses 2 anos que eu me converti, eu sou uma pessoa totalmente diferente, cara. Nossa, hoje eu tenho paz, eu era muito briguento, nossa, discutia com tudo, né, mano? Queria brigar com tudo, hoje eu tenho realmente misericórdia das pessoas. Você olha e fala, uma situação que eu brigaria, fala, não vale a pena. Eu tento entender o que a pessoa tá passando hoje, é o contrário. Apesar que tem umas horas que você sai meio do corpo mesmo, que ninguém Ireis, mas não pequei, né? Não, mas cara, assim, a gente hoje vive- eu tento entender o A lado gente da tá num pessoa. comércio, a gente lida com todo tipo de pessoa. Tem gente que tira você da benção. Mesmo, Mas, né? ó, o Gustavo, é que eu nunca falei isso pra ele, mas ele é um cara que mais me ensinou a viver um mundo real, enquanto a gente caminhou junto, né, como na igreja, com o pastor, Sim. né, e tudo, a viver o mundo real de uma coisa mística, né. Ele sempre me dava conselhos assim, ó, era muito pontual, que eu achava bem agressivo, velho, ele nem lembra disso. É que eu não vou falar o conselho. Aqui era porque- tanta coisa, era enchia tanta tanto o coisa. saco. Perturbava o dia inteiro, né? Mas Gustavo? ele falava coisa assim, ó. Normal. É muito pontual que eu olhava e falava assim, cara, como é que esse cara falou isso? Ele é pastor, velho. Só que assim, hoje, pela maturidade que eu tenho, porque quando você tá no primeiro amor ali, você acabou de se converter e tudo, né? Aquela coisa. Você acaba sendo uma coisa melancólica. Você fica, né, emocionalmente abalado e tudo mais. E cara, e acontece muito disso hoje, né? Então, o que acontece? Existem coisas que elas são extremamente racionais, porque você vive uma vida racional na Terra. Sim. O próprio Paulo fala, né? Transformai pela vossa renovação da mente com culto racional. Então não é uma coisa mística. E é onde muito disso a gente se perde hoje em dia. Então a gente não pensa muitas vezes para fazer as coisas. E eu me lembro na época, eu não pensava muito, era muita emoção, aquela coisa, explosivo, né? E ele vinha com as... Tum. Arregaçado. E assim, o que eu mais vejo na vida dele hoje é assim, cara, uma liberdade muito doida, porque assim, ó, o que a palavra diz a respeito disso? Cara, é isso, acabou. Ele não se prende a pessoas. Ele vai e, cara, e a vida dele continuou prosperando, ele continuou indo, e foi embora. Então, assim,
não deixou essas coisas tomar conta, né? Não deixa essas coisas tomar conta. Por quê? Conhece o caminho, conhece a verdade, sabe, e a gente fica muitas vezes assim, né? Eu sei a verdade, mas será? Você vê, é o emocional. Se você deixar tudo entrar no coração, deixar descer pro coração, você esmorece, cara. Sim. Esmorece. Às vezes, cara, e a Bíblia fala, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. E vem acontecendo. Vem Cara, de acontecendo. verdade, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque falar, tô convertido e tal, a gente tem que cuidar da nossa fé. Você tem que. Sim. Tem que alimentar, né? Alimentar, manutenção da fé. Eu vejo isso. O tempo todo. E eu vejo isso porque às vezes a rotina, né? O dia a dia, eu já senti isso muito. De você estar firme, todo dia ele tirar um horário, ler a Bíblia, fazer o devocional, e de repente, a hora que você dá um vacilo, a vida te engole. Aí você vê, você passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não pegou na Bíblia, não fez o devocional, aí você começa você começa a ver o mundo a trabalhar. E aí você começa uma coisinha aqui, uma coisinha aí você fala, parei de fazer, você volta a fazer, parece que e você falou assim, aí eu fico uma semana e tal, mas o mais, aí que eu tava falando do Gu, que é uma das coisas que eu admiro nele assim e busco, que é essa questão, tipo assim, se ele passar um momento difícil hoje, amanhã já acabou, virou a página, ele, cara, tá caminhando, e é muitas vezes o que a gente tem que fazer. Então, tipo assim, às vezes a gente fica aprisionado naquele momento, né? Mas você já sabe da verdade, então você acaba ficando aprisionado aqui e você não vira a página. Porque o que a Bíblia diz? Que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Ué, mas por que pode durar uma noite. Mas a alegria vem uma... Cara, mas depende do você também. Mas por que você fica... acordar chorando de novo, azar seu, né? Você entende? Você entende onde é o ponto? Então assim, aí ele transiciona muito rápido, velho. E eu falo assim, cara, mas como? É lógico, né? Também é ser humano, sofre, tem as tristezas, tem tudo. Mas... Cara, é uma, como é que eu posso dizer? É uma qualidade de Deus, cara, muito doida. E eu fico observando, eu falo, cara, porque eu sou, muitas vezes eu me deixo me abalar emocionalmente. E aí a minha fé racional, onde que ela tá? Aonde ela vai transpassar esse desequilíbrio emocional que eu tenho, que é onde o Espírito Santo fala do domínio próprio, por exemplo. Eu tenho que dominar minha alma. Ele, né, faz isso muito bem. Então é um cara que eu nunca vejo. Eu penso que a vida é curta, cara, assim, o nosso tempo aqui. Então eu tenho que tentar ser sempre melhor com as pessoas, cara. Eu não posso ficar travado, patinando numa situação, cara. Cara, dificuldade todo mundo tem. Problema eu tenho. E vou falar pra você, eu resolvo meu problema hoje, amanhã vem outro. E a hora que eu resolver o que veio amanhã, já vai vir outro, cara. Então eu tenho que ter habilidade para lidar com isso e fé. E eu tenho que trabalhar isso em mim o tempo todo. Minha vida, e ela vai fluindo e vai embora. E eu falo assim que nesse período de conversão nossa, Deus vem trabalhando, mostrando muita coisa para mostrar que ele tá aqui, né? E eu acho que a dificuldade maior do cristão é chegar no ponto de ele realmente descansar em Deus e entender que ele tá cuidando de tudo. Que é isso, quando a hora que você realmente descansa e entende, fica mais fácil esse tipo de atitude. Meu maior né? desafio, cara, foi a pandemia. Eu lembro que eu falava pro meu sobrinho, que foi embora pra fora, eu falava pra minha esposa, isso aí não vai durar 10 dias. Isso aí não vai durar 10 dias. Isso aí não vai chegar no Brasil. Isso aí não vai durar 10 dias. Isso não vai chegar no Brasil. Quando eu vi, primeiro caso São Paulo. Eu tava lá em São Paulo, meu sobrinho puxou a internet, primeiro caso. E quando eu vi, cara, tá trancado dentro de casa. E muita gente se abalou, muita gente ficou doente. Eu convivo com pessoas que hoje ainda falam que sequela ainda. Sequelas. Ou alguma coisa na saúde, ou na mente. Sim. Se tornou mais depressivo e tal. Cara, eu não podia me permitir que o Covid atrapalhasse a minha vida, cara. Eu não podia, eu tinha que acreditar em Deus, eu tinha que exercer minha fé.
Todo dia, né? Todos os dias, cara. E eu trabalhei. Marcos, hoje vai servir pra vocês um chouriço, BBQ, com espeto de legumes preparado na parrilla. Legal, obrigado. Por nada, Vicente. Obrigado. Então eu tinha que exercer a minha fé, e foi o maior desafio. Cara, e é difícil porque teve gente, eu vi gente embora, eu vi parente embora, pastor embora. Cara, também não vou perguntar, volto, o Jó questionou Deus falou, cara, onde você estava? De novo, eu não vou questionar a pandemia para Deus, cara. Eu vou ver como que eu posso lidar com a pandemia. Eu posso fazer de melhor, e acreditar que... Cara, sentei com a minha esposa para jantar, um dia em casa, no começo da pandemia, e falei assim, Rafael, eu tenho tanto no banco, e eu preciso... Eu dou até vontade de chorar, cara. Eu preciso ajudar as pessoas. E eu tinha os inquilinos e cara, eu sabia que eu precisava ajudar as pessoas, cara. E você não sabe nem pra E eu começar, sabia né? que o inquilino não ia ter, cara, porque não tem, as pessoas não saem na rua e não vai ter pra pagar aluguel. Então teve inquilino que eu tive, cara, mas eu senti que e Deus mandou eu fazer isso. E eu lembro que teve uma psicóloga que alugava a sala minha e ela falou assim, Gustavo, ela mandou no zap pra mim, eu vou entregar a sala, porque eu tenho 2 filhos e olha o meu saldo, e mandou pra mim o extrato dela, R$ 1.223. É tudo que eu tenho pra viver. Como que ela vai pagar aluguel, cara? O profissional liberal, ele sofreu muito mais com isso aí, né, cara? E aí eu fui indo, cara, num inquilino, falei, cara, paga só metade do aluguel. Você, como é que tá? E tá assim, paga só o condomínio. E eu lembro que eu cheguei de um cara top de linho, cara, da sala 17, e falei assim pra ele, cara, eu tô dando um benefício pra turma, eu tô ajudando as pessoas, vamos tentar, vamos passar essa fase, vamos passar essa arrebentação aí, vamos embora, tamo junto, e eu vou te dar, você pode pagar meio aluguel? Metade do aluguel? Eu falei, Gustavo, eu posso te responder amanhã? Sim. Cara, no outro dia ele me liga e fala assim, Gustavo, eu tô ligando para te agradecer. Passa o benefício para outro, porque a gente aqui consegue manter. Não quis se aproveitar. Não aceitou. Não quis se aproveitar da situação. Falei, caramba. É Deus trabalhando. Nós estamos né, remando cara? junto. É Deus Tem trabalhando. gente bem intencionado e um precisa do outro mesmo. Cara, eu tive... E depois, cara, as coisas foram se ajustando, mesmo com a pandemia. A gente foi se ajustando, as pessoas foram conseguindo respirar, tal, financeiramente falando, e deu tudo certo. Mas eu entendi, foi um desafio, cara. A pandemia foi um desafio, muita gente aprendeu muita coisa, cara. E vou falar pra você, tranquilamente, não sei quem está assistindo, o que pensou, o que passou, mas por nenhum momento fugiu do controle de Deus. Nada. Eu tô direcionado, né? Tá, velho. Tinha data certa pra começar, data certa pra terminar. E quem passou tinha que passar, passou. Muita gente amadureceu na fé. Sim. Muita gente foi buscar mais a Deus, entender mais, ver a necessidade. Cara, muita gente até se aproveitou da pandemia para vender galão de álcool em gel e ficar rico. Né, com água, com vender, nem era álcool. Mas, cara, teve de tudo e... Doideira, né? E Deus sabia o que tá fazendo. Mas foi, Né? foi uma experiência também, um desafio também, cara. Vamos jantar? Que agora eu ia falar, vamos almoçar. Agora vamos jantar, né? Porque o canal agora tá numa estação nova, de vez de ser almoço, você janta. Vamos lá bater um rango lá. Galera, a gente já volta aí. O grande propósito da BeOne é ajudar pessoas a alcançarem um novo estilo de vida, fornecendo suplementos de qualidade e proporcionando saúde e bem-estar. O principal objetivo é entregar uma suplementação equilibrada e saudável, promovendo maior disposição física, entregar melhorias na qualidade do sono e saúde mental. Com esse propósito, a BeOne desenvolveu suplementos alimentares com base em ativos inovadores e de altíssima qualidade,
oferecendo aos seus clientes melhorias visíveis em seu dia a dia. A B1 é uma empresa sólida que investiu muito em estudos, desenvolvimento de pesquisas e tecnologias inovadoras, com pesquisadores atuantes que buscam incessantemente na ciência ativos que melhoram a qualidade da vida humana. A sua saúde é o propósito da B1. Qualidade e sabor são prioridades aqui na Rock Point. Se você está procurando a melhor hamburgueria da cidade, acabou de encontrar. Apenas os melhores ingredientes, preparados com todo o carinho do mundo, com opções para todos os gostos, dos clássicos aos mais ousados. Com certeza a Rock Point tem um lanche ideal para você. Além de uma variedade de bebidas para acompanhar esse momento incrível que vai te deixar com água na boca. Lanches super bem recheados que vão te causar sensações indescritivelmente boas. Na Rock Point você também vai encontrar uma série de sobremesas sem iguais. Tudo isso em um ambiente super aconchegante e mega confortável. Corre para conhecer a Rock Point. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. E aí, Gu, o que você achou do ramo? Gostou? Comida boa, hein? Ó, convida eu de novo aqui. Vamos fazer mais Tô episódios. gordinho, quer dizer, já tava, agora tá chique. O Pipo fugiu, né? Agora nós falamos que ele ia fazer o segundo episódio falando da vida dele, né, Gustavo? Falou, foi embora antes. Pior que não tem muita coisa pra falar dele. De mal não tem. De mal não é tem, bonzinho, bonzinho né? demais, né, Menino de ouro, né? Deve ter umas histórias engraçadas, né? Muito. Ah, se quiser eu conto. Conta uma boa. Uma. É. Pipo se convertendo, cara. Falei, meu Deus. Ah, não posso contar. Não, manda uma boa que você fala, meu, isso daqui não vai dar tanto problema. Ah, o Pipo fumava umzinho. Sim, isso daí ele falou no episódio. Falou. Maconheiro mesmo. Cara, um dia eu tô lá no culto, subi lá pra pregar, chega o Pipo, cara, surfistinha, né? Sim. Até hoje é, mas era mais, né? Estilinho surfistinha. Diz que surfa. Cara, chegou com baseado na orelha aqui, assim, ó. Acho que ele meio da igreja. No meio da igreja, com o negocinho aqui, assim, cara. Caraca, hein? Comecei, era Falou, hein, Pipo? a Falou. segunda, terceira vez ali, quem tava indo, mas... Bem no início. Seu. Ah, mas tá bom. Plantando na igreja. Tá melhorando, tá melhorando. Não chegou com dois, chegou com só. Chegou com o outro tinha ido no caminho, né? Não posso falar mais nada. Dá pra piorar. Cara, o Pipo é demais, cara. Gustavo, queria agradecer demais de você ter vindo. Que bom, a gente cara, pegou aí de susto, corrido. E o programa, o canal é isso aí mesmo, é sentar e bater papo, cara, e conversar as experiências que a gente tem com Deus, né? Trazer, né, o que a gente passa aí, né, vivendo uma vida cristã e debruçado nos colos do Pai, né? Sim, com certeza. E tenho certeza que tudo que você trouxe para nós hoje tem um direcionamento, tem um caminho, porque como eu te falei, o canal, a gente não tem agenda, é Deus que vem escolhendo as pessoas e manda para cá, para dar uma parte do testemunho da vida deles, né? E eu fiquei mais feliz ainda quando você chegou e a gente já se conhecia. Eu não sabia que era você também, falei, não. Não, e eu tenho assim, tem acontecido muito na minha vida, porque como eu sou nascido e criado em Taubaté, então eu sempre trabalhei no comércio. Desde os 17 anos de idade, pro meu primeiro trabalho eu vendi aquele cartão Econ Life de desconto de plano de saúde. Eu lembro. Da Oswaldo Cruz, lembra? Eu lembro, Então, eu tinha, acho que eu pagava. Eu comecei com isso daí, com 17 anos de idade. Paga até um caixão, eu acho. Eu lembro. Aí eu comecei com isso daí, virei vendedor de imóveis, depois fui estudar, virei gerente de concessionária, supermercado, então conheço muita gente em Taubaté, né? E Deus tem trazido várias pessoas aqui que foi dessa época, que hoje eu estou convertido. Muito legal saber que você é pastor. Na nossa fase, a primeira que a gente se conheceu, eu não sabia. E eu fiquei assim bem fiquei bem 2 emocionado. anos, 2 anos pastoreando o Bola Muito de Neve legal, aqui. né, cara? E foi um tempo muito especial. Muito legal. E eu não sabia dessa história, porque também a gente tava lá trabalhando, né? A gente só se via, se falava, trocava um pouquinho de ideia, não chegava a aprofundar, né? Que a correria do dia a dia normalmente é isso daí mesmo. Eu ia lá só para fazer consulta, então eu passava correndo. E eu fiz consulta, passei lá. Falou, lembrei. Tem a sériezinha até hoje. Aí, ó, já foi cliente da consultoria minha aí, ó. Vamos voltar, pô. Tinha 2 séries que você passou pra mim. Sim.
Obedeci bonitinho. Eu montei pra você na alimentação, montei tudo, né? A alimentação não obedeci foi só nada. o treino. Não, nem eu olhei. 3 folhas. Mas a série... O treino foi. Fiquei chique, cara. Porque a alimentação eu fingi que eu não vi ela, mas o treino eu comecei fiz. a ler ali, tá o horário, eu falei... Sim, tá complicando. É. Hoje tá mais fácil, eu melhorei aquilo lá, viu? Hoje eu falo que hoje os direcionamentos nossos de dieta é no horário do ser humano normal. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Que é o que normalmente o brasileiro faz, né? Então, mais uma vez, te agradecer, obrigado. Vou te liberar também, que eu sei que você está morando em São José, vai pegar a Dutra ainda para ir embora. Tá Vou pegar Carvalho Pinto, vai nem fala Dutra que minha esposa me mata. Assim. Mas às vezes eu escapo e vou pela Dutra, mas a Carvalho Pinto é bem mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Mais rápido também, né? Mas só de não ter carro do lado, caminhão. E a Dutra tem ficado complicado, né? Possível. Não dá para andar mais na Dutra mesmo? De moto é loucura. Tá difícil mesmo. É. Liberar você para ir, obrigado. Vamos combinar um dia para sua esposa vir junto. Não sei como é que é o horário dela lá. Mas ela é tímida, tem que. Mas vamos combinar. Não pode ser tímida, não é ao vivo. Não, né? Aqui, se errar, edita, se der algum problema, volta. Fala pra vir tranquilo. Ela vai ver o seu, ela vai ver que é tranquilo. Não, vamos combinar de trazer ela assim. Bom pra contar um pouco da história de vocês dois também, como casal, né? Pode contar tudo. Mas hoje, graças a Deus, tem casamento abençoado mesmo. A gente se dá muito bem. Isso que é bom. Eu lembro vocês desde a época lá, né? Visualmente olhando, você treinava na Smart, eu treinava também, ela ia com você ali na Smart. Então, visualmente olhando, a gente vê que sempre foi um bom casal. Sempre tive essa visão de vocês, né? Vocês sempre junto, né? Não, a gente não tem. A gente isso que é legal. Parceiro. Isso que é legal, né? Você vê. Normalmente você vê casal, né, cara? Tá marido de um lado, mulher do outro. E já não é mais casal, né? E normalmente, mantém, né? Normalmente o pessoal vive assim, né? Esparramado. O marido tá pra um lado, a mulher tá pro outro. E vocês dois sempre juntos. Isso eu sempre percebi. Ela sempre tava lá no Schneider, né, lá com você. Então eu sempre tive essa visão. Vamos ver se a gente consegue agendar. Estou à disposição. Obrigado, Deus abençoe. Cara. Obrigado. Eu que agradeço muito. Foi bom te conhecer. Deus abençoe. Amém. E que prospere cada dia mais o programa. Amém. Fiquei muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigadão. Me senti honrado. Eu vim com alegria no coração. Amém. E estou indo embora mais alegre ainda. Que bom, Gustavo. Então, se você gostou desse episódio, deixe o seu like, curta, comenta, compartilha. Curta, deixe seu like. Curta e deixa o like, é a mesma coisa. Então curta de novo, envia das dúvidas. Manda pro seu amigo. Compartilha mais vezes. Compartilha mais vezes. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Manda pro inimigo para ver se a gente converte ele. E até a próxima semana, galera. Fiquem com Deus.